Carta psicografada por Chico Xavier. Muito obrigado, mamãe. Luiz Alberto veio preparado espiritualmente para vencer. Realmente, venceu a provação de uma doença prolongada e incurável, que se instalou nos albores de sua adolescência. Foi vitorioso porque revelou em todo o transcorrer da enfermidade muita resignação e fé, apesar de tão jovem, estando na faixa dos 10 a 11 anos de idade, conforme nos relatou seu pai, residente em Rio Grande do Sul, em atenciosa missiva. Não se lastimava por sofrer e procurava sempre dar ânimo à mãe, que fraquejava ante o sofrimento do filho, acompanhado por nós, instante em instante, durante 1 ano e 5 meses, intermediado por ilusões e decepções. Era católico e, sem que saibamos a origem, tinha quase idolatria por Santa Rita de Cássia, dirigindo a ela os seus anseios e agradecimentos. Essa fé sobressaiu quando, em seu leito de morte, rezava por sua própria inspiração e em voz alta, para assim abafar a dor que a doença lhe infligia. Na noite em que desencarnaria, num hospital de Porto Alegre, tranquilo e sem dores, antes de dormir chamou a mãe para junto de si, na presença da avó Silvana, que também o acompanhava. Passou a mão pela face da mãe e pediu-lhe para que não chorasse por causa dele, que ela era a mãe mais bonita do mundo e ele gostava dela alegre e sorridente. Isso seriam 23 horas, às 3:30 da madrugada de 31 de março de 1976. Expirou após um sono sereno. Esta admirável conduta de uma alma forte e amorosa ainda se reflete em sua enternecedora carta mediúnica, psicografada por Chico Xavier, também em uma madrugada, aos 8 de abril de 1983, na reunião pública do GEP, em Uberaba, que nada diz a vitória espiritual alcançada, constituindo apenas um belíssimo hino de gratidão filial, com citações fiéis de fatos ocorridos 7 anos antes, na intimidade do lar. Ele assim se expressou: querida mãezinha, peço-te me abençoe. Mãe, o Pai está igualmente em minha lembrança e em meu reconhecimento. Felicito-te a coragem, vencendo as distâncias, na expectativa de ouvir algumas palavras do teu filho, que poderia, porém, falar-te quando te ouço a cada instante pelo ardar do coração. Continua falando-me, sim, reafirmando-me teu amor e a tua confiança. Estimaria que os irmãos queridos me vissem agora, distante daquela farmácia ambulante em que me transformará. Revejo o Luiz Henrique, o Cláudio, o Sérgio, a Luciane e a Andréa com enternecimento e com aquela ternura na qual nos criaste, ensinando-nos a respeitar o nome de Deus e preparar-nos para sermos pessoas úteis na vida. Lembro-me de tua dor silenciosa quando, de certo, a autoridade médica te falou pela primeira vez na doença que me estragaria o sangue, até deformá-lo inteiramente. Perguntei por que choravas, mas me disseste que tu mesma não sabias. Então, mãezinha, comecei a ver-me no espelho de tuas retinas, sempre molhadas, e rememoro a luta em que entraste, noite a noite, a maneira de um soldado infatigável em conflito com a morte que vinha chegando devagarinho. Não me lembro de haver escutado a palavra leucemia de teus lábios, porque sabias trazer-me sempre o remédio da esperança. Mas as injeções foram adquirindo a expressão de espinhos dolorosos e entendi, por fim, que me apagava, ao modo de uma vela que vacila com a brisa leve até consumir-se de todo. Muito obrigado, mamãe, por tudo. Muito obrigado é tão pouco para definir o agradecimento que transborda, mas são as 2 palavras que te oferto, recheadas dos beijos que não te dei. Deus te recompense pelas noites de vigília, nas quais me observavas os olhos famintos de repouso, aqueles travesseiros sempre mudados, aquelas exigências de seu menino, aqueles gemidos que te buscavam atenção e aquelas petições constantes de melhoras que realmente não me podias dar. Tudo passou, mas ficou a saudade, que em mim é presença incessante. Crê, mamãe querida, se eu pudesse, teria ficado para ser mais teu, depois de conhecer-te na dedicação com que te entregavas a mim, para que eu não sofresse. Teria ficado para contar aos meus irmãos a história de tua bondade e de teu carinho, que só um filho doente consegue conhecer. Mas reconheci que as tuas preces do silêncio me entregavam a Deus. Era para mim uma dor sem limites aquela de notar-te a angústia, sem a possibilidade de consolar-te. Um dia veio com mais aflição no peito. Observei que uma nuvem me envolvia. Então passei as orações sem voz. Pedi a Deus que desse que fosse justo e parece que comecei a dormir contra a vontade. Do meio da neblina destacou-se um rosto com um sorriso e ouvi a voz que me dizia: agora, meu filho, vamos ao repouso. Venha aos braços da vovó Nair.
A emoção me tomou o íntimo e creio que lágrimas me banharam a face. Eram fortes os braços que me tomaram e aquele regaço acolhedor, que me fazia pensar em teu carinho, me acerenou o coração. Descansei, dormindo, para despertar muito depois num lar novo, do qual regresso para tranquilizar-te e desejar-te, extensivamente a meu pai e aos irmãos, toda a felicidade no tamanho possível que a felicidade possa ter. Mãezinha, estou quase bem, não fosse a falta de casa. Não posso, porém, ser ingrato à vovó Nair e à vovó Ana Maria que me tratam com tanta ternura, e por isso peço-te, tanto quanto rogo a todos os nossos, não se afligirem a meu respeito. A avó Nair possui uma benfeitora, na pessoa da irmã Antonina Xavier, e estamos sempre confortados pela esperança e pela oração. Mãe querida, aqui termino. Ao papai e aos manos muito amor, como sempre, e contigo, deixa o próprio coração teu filho que a vida arrancou as sombras da morte, a fim de amá-la sempre mais. Sempre teu Luiz Alberto Canto da Rosa. Médium, Francisco Cândido Xavier. Do livro Retornaram Contando. Editora ID. Junte-se a nós. Inscreva-se no canal. Ative o sininho e deixe seu like. Escreva nos comentários a sua prece, gratidão ou um desejo de paz. Cada palavra sua faz esta corrente de fé brilhar ainda mais.